Olá, passando por aqui para a gente começar a preparar o nosso fermento natural. A gente vai começar pela passas. Olha aí, há 2 dias eu coloquei a passas para fermentar, né? A gente tem que colocar 2 dias tampadinha, guardadinha no armário. E aí o dia inteiro o dia inteiro não, umas 3 vezes por dia, vai lá, dá uma mexidinha, abre. E são 50 gramas de passas para 200 ml de água, tá? Então ela vai ficar guardada aí por 2 dias para fermentar quando ela subir na água, né? Que aí já fica a nossa água de passas. E aí o que vamos fazer? Vamos coar, né? Que a gente só vai aproveitar a água da passas. Coa tudo para poder ficar bem escorridinho, né? Que a gente agora vai começar. Aí o que a gente faz? Como manda o segredo do levain, né, que é o fermento natural, eu falo a isca, eu chamo de isca. Quando a gente vai fazer a isca, aqui nós temos que dividir ao meio, tem que dar 100 ml aqui, né? E a gente divide isso ao meio, o pessoal manda que a gente jogue fora os outros 50 ml. Por quê? A gente colocou 200 ml de água aqui, mas como a passas chupa, né, a água, aí ela só fica com 100 ml. Aí esses 100 ml eles mandam dividir, porque eu acho que são pessoas que usam pouco, aí descartar 50 ml, eu não descarto. O que eu faço? Eu pego 100 ml de água com 100 gramas de farinha de trigo, tá? Aí a gente vai misturar os dois. Vamos misturar. Eu não gosto muito de mexer com colher de inox, não, para essas coisas. Eu gosto de mexer com plástico, silicone ou de pau. Mas como eu tô aqui agora fora de casa, eu tô em Caldas, aí as coisas aqui são mais limitadas, mas tudo bem, vamos lá. Aí a gente coloca aqui, vamos mexer bem, misturar bem. E aí a gente vai colocar para fermentar. Esse aqui é só o início dele, tá? A gente vai colocar de um dia para o outro. Por exemplo, eu tô fazendo agora. E aí aí à noite ele cresce, né? À noite ele cresce e aí a gente faz a outra parte, tá certo? Que é preciso fazer isso aqui primeiro, para depois a gente começar a fazer os nossos pães, pizzas. Quando a gente faz isso aqui, ele vai ficar guardado à noite. Quando for de manhã, ele vai crescer à noite. Cresceu, aí eu de manhã pego, vamos dizer que eu vá fazer pizza, né? Aí eu já vou pegar o fermento e já vou trabalhar nele, já vou colocar mais farinha, mais água, colocar de novo no guardadinho, né, fechadinho, ele vai inchar, aí no outro dia a gente vai passar a usar já o fermento. E o pouquinho que sobrar, que eu chamo de isca, a gente guarda na geladeira, deixa guardadinho, fechadinho no vidro,
dentro da geladeira. E aí depois eu vou explicando o resto. Mas por enquanto é só isso aqui, tá? Agora eu vou dividir, porque eu tô fazendo para uma amiga, né? Que ela tá vindo para cá para poder fazer pão esse final de semana. E aí a gente já vai começar a preparar para vocês começarem a lidar com o fermento natural, ok? Esse aqui é só o primeiro passo, depois não tem que fazer isso aqui mais. Todas as vezes que for fazer, só vai trabalhando ele com a água e a farinha e descansar, né, num armário. E aí é só se por acaso a pessoa viajar e aí passar do tempo, perder o fermento, que é muito difícil isso acontecer, né? Mas pode acontecer. Aí começa tudo de novo do zero, como eu comecei aqui agora, com a água de passas. No início, assim, parece meio difícil, mas aí quando vocês fizerem a primeira vez, aí vocês já vão acostumando a fazer sempre, não vão ficar sem esse fermento, né? Porque é muito importante, muito bom, faz muito bem para a saúde. Aí aqui, ó, agora eu vou guardar, que eu fiz um para mim e outro para minha amiga. Só amanhã que a gente vai fazer o trabalho nele para poder ele aumentar e virar um grande fermento, né? Que a gente vai usar bastante fermento para fazer nossos pães, pizza. E aí vocês podem fazer a receita que vocês quiserem. Tudo que for de receita de pão, de qualquer natureza, né? Ou pão de cebola, ou pão de fubá, ou pão de não sei o que. Vocês podem usar isso aqui. A gente vai continuando aí até o fermento ficar pronto para vocês terem uma ideia de como é feito o fermento natural, ok? Olá, como passaram de ontem? Espero que esteja tudo na paz do Senhor. Ontem nós guardamos o nosso início de fermento, né? A fermentação natural, que é o levain, e já cresceu, né? Lembrem que eu falei que a gente tem que deixar de um dia para o outro? Então, agora nós vamos dar continuidade, né? Aí, nós vamos pegar uma vasilha plástica ou de vidro, sendo que tem que ter tampa para ficar bem vedadinho. Aí eu vou usar essa aqui hoje, a sua devida tampinha, né? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o levain, que tem 100 gramas aqui, né? Vamos pegar a mesma quantidade da isca, nós vamos colocar a mesma quantidade de farinha de trigo e a mesma quantidade de água, ok? Então, nós já temos aqui a medida: 100 gramas de farinha de trigo para 100 gramas do levain, mais 100 ml de água. Esse aqui, nós vamos mexer bem. Ele não é bom que a isca fique nem muito a massinha muito dura
e nem muito mole também. Tem que ter um equilíbrio, né? Para que o pão depois fique maravilhoso. Essa quantidade aqui é para quando a gente vai fazer ou pouco pão, né? Ou pouca pizza. Por quê? Cada quilo de farinha de trigo, você vai usar 150 gramas de fermento, ok? Isso para quando você for fazer pouca quantidade. Aí você vai, a medida vai ser a mesma quantidade da isca que você tem guardado na geladeira, é a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de água, ok? Agora, quando você vai fazer bastante pão, como eu fiz, para guardar, congelar, aí a gente faz aquela matemática 1, 2, 3, que é a quantidade do fermento, mais o dobro de água, mais a água e a isca juntos, a água e a isca juntos, vai dar o resultado da quantidade de farinha de trigo, ou seja, 100 gramas de isca, 200 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de isca, 200 ml de água e 300 gramas de farinha de trigo. Ou seja, juntando o total numa vasilha vai dar 600 gramas, né? Que aí, tipo, você vai fazer 3 quilos de farinha de trigo, você vai usar 450 gramas de fermento ou 500, tá? Isso aí eu vou explicar bem direitinho lá na descrição e quando a gente for fazendo mais alguma coisa, a gente vai explicando. Então, esse aqui vai novamente para o armário, né? Aí à tarde ele já inchou, é onde a gente vai fazer a massa, tá? Que aí a gente já pode usar o fermento. Lembrando que é mais demoradinho assim, porque a gente começou do zero, né? Começamos da passas e tal. Mas se você tiver a isca guardada dentro da geladeira, tampadinha, vamos dizer que você tenha 50 gramas, 100 gramas de fermento guardadinho na geladeira, aí depois você vai fazer adicionar a farinha de trigo e a água, vai colocar no armário, esperar crescer para poder fazer o pão. Então é mais fácil. Fica um pouquinho mais difícil quando a gente começa do zero, porque eu tinha que explicar para vocês como que começava. Mas depois que você fez uma vez, já fica fácil, que você vai ter sempre a isca na geladeira para só fazer o complemento, tá certo? E aí quando ficar prontinho, eu já mostro para vocês. E aí a gente já pode começar a fazer pão, pizza, o que quiser. Bom dia a todos! Olha só que maravilha que ficou o nosso fermento. Acabou de ficar pronto. Esse aqui, coloquei no vidro transparente para poder ficar melhor para ver. Nós colocamos ele por aqui. Aí ele tem que crescer 100%, tá? No ponto aqui, já podemos fazer qualquer tipo de receita. Pizza, pão, qualquer receita de pão, vocês podem colocar.
é 150 gramas para cada quilo de farinha de trigo, ok? Aí, eu preparei aqui, olha para vocês verem. Preparei essa fichinha aqui de como começar, tá? Como começar, aí depois como usar. Nós podemos usar de duas maneiras. A isca igual a farinha de trigo igual a água. Esse aí é para fazer quando for fazer pouca coisa, por exemplo, 1 quilo de farinha de trigo, porque só vai sobrar um pouco de isca para guardar depois na geladeira, ok? E aí tem aqui, ó, 1, 2, 3, o último aqui, 1, 2, 3, que é a isca, mais a farinha somando mais a farinha de trigo, mais a isca, depois somando a farinha de trigo, a isca, mais a água, que dá 1, 2, 3. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que aí eu explico direitinho para vocês, tá? Então não se esqueçam, ela já tá pronta, você vai guardar a isca na geladeira, aí você tira da geladeira para poder tá fazendo o trabalho nela, complementando para ela ficar pronta para usar. Vamos dizer, você vai amanhã fazer o pão ou a pizza, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar, pesar, vamos dizer que aqui dê 100 gramas, ok? É bom que você tenha uma balança pequenininha, essas balanças são bem baratinhas, R$25, você vai usar sempre, né? Para tá fazendo alguma coisa, especialmente para fazer pães, né? Aí você pega 100 gramas de isca que estava na geladeira, coloca num vasilhame, pode colocar em qualquer vasilhame, um vidro grande ou uma vasilha de plástico grande com tampa. Você coloca 100 gramas de isca, mais 100 gramas de farinha de trigo, mais 100 ml de água. Mistura bem. À noite, vamos dizer, você faz à noite isso, aí coloca dentro do armário e guarda, certo? Guarda, quando for no outro dia de manhã, ela tá crescida. Aí pronto, você vai usar como um fermento normal, você vai colocar todos os ingredientes, por último você vai colocar o fermento natural e vai amassar normalmente como você faz qualquer outro pão, qualquer massa de pizza. E aí, isso se você for fazer, por exemplo, 1 quilo de pão, tá? Se você for fazer mais de 1 quilo de pão, que é o que eu fiz aquele dia, 3 quilos, aí eu fiz a matemática 1, 2, 3, que é a isca, que você vai pegar, vamos dizer, 100 gramas. Aí você vai pegar essas 100 gramas de isca e vai somar mais 100 gramas de água. Aí 100 gramas de isca mais 100 ml de água, aí você vai colocar 300 gramas de farinha de trigo. Se você somar 100 gramas de isca mais 200 ml de água, mais 300 gramas de farinha de trigo, vai dar 600 gramas de isca, né? Que você vai usar 500 gramas de isca
no pão, quando você fizer 3 quilos, porque cada quilo é 150 gramas de isca, não é? De fermento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem passar a pergunta que eu explico direitinho, ok? Estarei aqui à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço a todos!